Boa tarde, pessoal. Mais uma aula aqui para o oitavo ano, física. Vou trabalhar com eletricidade. Eletricidade. Bom, eletricidade ninguém fabrica, é igual a água. A eletricidade ela já existe nos elementos químicos. São exatamente aqueles representados na tabela periódica. Então, aqueles elementos químicos são distribuídos em substâncias, ou seja, nos corpos, sólidos, líquidos e gasosos. O que acontece? Então, cada elemento químico apresenta suas cargas elétricas. Pode ser positivo, que é prótons, e negativo, são os elétrons. Então, eu vou mostrar aqui a estrutura de um elétron e vocês vão prestando atenção aí. Então, vejam bem. Digamos que aqui seja os elétrons desse elemento químico. Joia? Carga elétrica. E aqui nesse núcleo aqui eu vou representar somente os prótons. Sei que tem nêutrons, mas para essa explicação eu vou representar apenas os prótons. Eu vou colocar aqui 3 prótons. Correto? 3 prótons e 4 elétrons. Isso aí pode variar ou pode ser a mesma quantidade, vai depender dele estar estabilizado ou não. Então aqui ele está instável porque tem 3 prótons para 4 elétrons. Então a tendência seria ele doar energia, doar carga negativa. A carga elementar de cada elemento químico, isso aqui é um elemento químico, ou seja, um átomo representando um elemento químico. É um átomo, não vou dizer o nome dele, de bolo aí. Correto? Você vai ver essa parte aí lá na química, porque senão eu vou perder tempo. Então é um átomo com essa característica estrutural, que é a estrutura do átomo, né? A estrutura dele. Então nós vamos trabalhar aqui as cargas elementares. Então nós vamos trabalhar com carga elementar. Carga elementar. Essa carga elementar ela é representada por E, certo? Por E. Carga elementar. Representada pela letra E minúscula aqui. Beleza. Para saber a carga elementar dele, de cada tipo aí, no caso, prótons e elétrons. Então, a carga elementar de um elétron e de um próton. Carga elementar de um elétron e de um próton. Então, eu vou colocar aqui carga elementar de prótons. Claro que ela tem que ser positiva, mas ela tem um valor. A carga elementar de cada um desses, eu vou colocar só um. Ela vale exatamente, ela é igual a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Coulomb em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Charles Augustin Coulomb. Então, esse símbolo é em homenagem a Charles Augustin Coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica. Então, a unidade de medida de carga elétrica. Quando medir a carga elétrica de um corpo ou de um elemento químico, se representa com Coulomb. C, maiúsculo. Então, ela é uma carga positiva de um próton. Como eu tenho 3, essa carga, para saber a carga total dos prótons, teria que ser multiplicado por quanto? Por 3. Se fosse 10 prótons, multiplicaria, para saber o total da carga dos prótons, por 10. Se fosse 10 prótons, multiplicaria isso aqui por 10. Já iria dar 16 vezes 10 elevado a menos 19. Correto? Então, vamos prestar atenção direitinho. Aqui é a carga elementar de um próton. Como ele tem 3, seria multiplicado isso aqui por quanto? Por 3, para saber o total dos 3, de acordo com a carga de cada próton. Da mesma forma para os elétrons. Da mesma forma para os elétrons. Só que tem um detalhe, elétron é carga negativa, elas são iguais em módulo. Essas cargas, elas são iguais em módulo. Então, o módulo desse número seria 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb.
e esse também 1,6 em módulo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Correto? Então, nesse caso, se eu quiser saber o total de carga elementar, desses elétrons, que aqui é a de cada um, de apenas o quê? Um elétron. É a carga elementar de um elétron. Agora, como tem 4, seria 4 vezes esse valor. E daí aproximadamente 4 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 24, 4 a 2, daria 6,4. A representação ficava menos 6,4 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Seria o total de carga elétrica dos elétrons, porque são 4 elétrons, né? Da mesma forma que aqui eu multiplicaria por 3, aqui eu multipliquei por 4, para dar esse total da carga de todos os elétrons, seria a soma dessas cargas, né? Agora vamos para a identidade da eletricidade, que é exatamente a sua essência. O que é eletricidade? É o fenômeno relacionado ao quê? Às cargas elétricas dos elementos químicos. Fenômenos relacionados às cargas elétricas dos elementos químicos, que elas sejam positivas ou negativas. Ou seja, está relacionado à repulsão e à atração. Então, o fenômeno de atração ou repulsão das cargas elétricas, das cargas elementares, está relacionado ao fenômeno da eletricidade. Então, só existe eletricidade se existir elétrons, porque sem elétrons não há o fenômeno da eletricidade. E a eletricidade não se fabrica, a eletricidade já existe, como já acabei de dizer. A eletricidade, a descoberta dela. Descoberta da eletricidade. Descoberta da eletricidade. Então, como foi descoberta a eletricidade? Ela já existia, então ninguém fabricou. A eletricidade, na verdade, é um cidadão chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto fez uma experiência com resina vegetal. Resina vegetal. A resina vegetal é conhecida como âmbar. Cientificamente é o âmbar. A resina, quando se corta o pé de baraúna, o pé de aroeira e tal, aí ela segrega um líquido, é aquele líquido. Com a temperatura do meio ambiente fica rígido, tem uma cor de amarelo, de esbranquiçado amarelo. E aí o que acontece? Ele é um produto, é uma substância que adquire elétrons de outros corpos com atrito. Então o que foi que ele fez? Ele pegou lã ou pele de animal, certo? Pegou lã ou pele, certo? De animal. Lã ou pele de animal. E, na verdade, ele fez o chamado atritou. Ele atritou os dois e a lã transferiu a eletricidade para o âmbar. A lã transferiu essa eletricidade para o âmbar e descobriu que os corpos transferiam eletricidade entre si. Mas como foi que ele percebeu isso? Porque depois que ele atritou, ele começou a conseguir a atração de pequenos pedacinhos de papel, de alguns outros materiais que eram atraídos por aquele material que foi atritado, né? O material que ganhou carga elétrica passou a atrair outros corpos pequenos, partículas pequenas, principalmente de papel. Então isso foi uma experiência muito interessante e a partir daí hoje está o avanço extraordinário com relação aos conhecimentos da eletricidade. Divisão da eletricidade. Como a eletricidade
é dividida? Ela se divide em divisão. Então, divisão da eletricidade. Nós vimos a descoberta, agora vamos ver a divisão da eletricidade. Bom, ela é uma coisa simples, porque ela se divide em dois grupos fundamentais, em duas ciências. Ela é estudada por duas ciências chamadas eletrostática e eletrodinâmica. Eletrodinâmica, certo? Eletrostática e eletrodinâmica. A eletrostática se estuda o quê? A estrutura sem movimentação eletrônica, sem movimentação de elétrons. E eletrodinâmica vem de dinamismo, significa que os elétrons têm que estar em movimento para poder a pessoa estudar exatamente dentro da eletrodinâmica, porque aqui vem energia de movimento, tal. Então a corrente elétrica, a tensão elétrica, essa questão de amperagem, que se vai estudar posteriormente, estuda-se na eletrodinâmica. Então a estrutura lá, como eu estudei aqui, as partículas do átomo, do elemento químico, então isso significa que naturalmente é dentro da eletrostática. Beleza? Agora vamos para como calcular a carga total, a quantidade de carga elétrica de um elemento químico. Carga, você pega a diferença entre prótons e elétrons, das cargas existentes, faz a diferença, adquire a diferença, né? E aí, a partir daí você multiplica pela carga elementar de quem tiver mais carga elétrica, se for prótons ou se for elétrons, e você chega a uma conclusão, correto? Então, isso aqui significa carga elementar, e aqui significa diferença de carga elétrica. Diferença de carga elétrica, beleza? Então nós temos carga elementar e diferença de carga elétrica. E aqui, quantidade de carga elétrica. Eu só sei a quantidade de carga elétrica de um elemento químico se eu pegar a diferença entre a carga dos prótons e elétrons e multiplicar pela carga elementar, se for do próton, se for de elétron, você já sabe que é 1,6, se for para prótons positivo, vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, ou menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Beleza? Por aí segue, né? Nessas condições, você consegue compreender toda essa situação quando pegar o exercício lá do livro para responder, e você vai ver mais ou menos aplicando essa formulazinha. Agora nós vamos trabalhar com a lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Ou seja, Charles Augustin de Coulomb. Então, em homenagem a Charles, foi em homenagem a Charles Augustin Coulomb. E a unidade representativa é o C. É C. C maiúsculo, né? É a unidade representativa do Coulomb. Unidade que representa o quê? Carga
elétrica, unidade que representa carga elétrica. Unidade representativa é C para carga elétrica. Carga elétrica. Então, qualquer carga elétrica é representada pela letra C, em homenagem a Coulomb. Agora vamos ver a lei dele propriamente dita, né? A lei dele propriamente dita envolve a quantidade de carga elétrica ou que ela no caso é igual à força elétrica, ela é uma força elétrica entre dois corpos. É uma força elétrica entre dois corpos, sendo igual a uma constante elétrica multiplicado pela carga de um corpo vezes a carga do outro corpo. Por isso que eu coloquei carga 1, carga 2. Dividido aqui por carga de um corpo vezes a carga de outro, multiplicado pela constante de Coulomb e dividido por a distância elevada a U quadrado. Então, Q quer dizer constante elétrica, carga elétrica de um corpo, carga elétrica do outro corpo e distância que separa os dois corpos. Total da força entre os dois. Essa força pode ser de atração entre os dois ou pode ser de repelagem entre os dois. Quando é que dois corpos se atraem? Quando suas cargas são diferentes, negativo e positivo. Quando é que dois corpos se repelem? Quando as cargas são iguais, ou positivas ou negativas. Se elas forem somente negativas dos dois, a tendência deles é se afastarem, se repelirem. Se as cargas forem positivas entre os dois, também eles se repelem. Agora, se eles tiverem cargas diferentes, uma negativa e outra positiva, a tendência deles é se aproximarem. Essas forças vão depender da distância. Então, quanto maior a distância, menos carga é elétrica, menos força elétrica. Correto? Entre os dois. Menos carga, menos força. Se a distância for aumentando, vai diminuindo a força elétrica. Se a distância vai aumentando. É como se fosse um ímã. Se eu for afastando um ímã num prego, eu vou, como é que se diz? Diminuindo o campo elétrico. Vai chegar um ponto que ele não tem mais atração porque acabou o campo elétrico. Mas aí é uma comparação entre magnetismo e eletricidade. Você não pode, nós vamos ver essa questão depois. Magnetismo já tem uma semelhançazinha, mas não é igual totalmente. Então, por aí funciona. Uma coisa que você tem que entender é que aqui significa quantidade de carga elétrica calculada para dois corpos. Então vamos dizer que aqui é o primeiro corpo, aqui é o segundo. Eles fosse Sol e Terra. Então há entre eles uma distância, né? Uma distância de 150 milhões de quilômetros. Isso significa que eles se atraem. Mas o Sol tem mais força, porque ele não atrai a Terra, mas porque a Terra está em movimento. Então é aquela história, força centrípeta, Sol puxando a Terra, mas aí a Terra, ao se movimentar ao seu redor, apresenta a chamada força centrífuga, querendo fugir do centro da órbita. Então, elas são iguais, por essa razão, continua esse movimento de translação sempre. Correto? Então, por enquanto, é só isso. Quero que vocês entendam, lendo cada vez mais. Quem tem preguiça de ler não aprende nada. E uma coisa é certa, minha gente, quem não vê o passado, esquece do presente e termina sendo um futuro que o povo chama de sem futuro. Não tem mais futuro porque perdeu o passado, perdeu o presente, ficou sem um futuro bom. Quem não tem passado, nem tem presente e nem tem futuro. Nos três tempos, que é para você entender e raciocinar que a vida estudantil é uma sequência de leitura, de estudos, de raciocínio e lógica, beleza? Então, muito obrigado, por aí vai. Mas antes, um detalhe. Essa constante, ela tem um valor que é 9 vezes 10 elevado a 9 Coulomb, certo? Só que eles determinam essa unidade,
Então, é bom anotar a constante de Coulomb, a constante de Coulomb, a constante de Coulomb. Isso aqui é uma constante. Sempre vai existir esse valor, não muda nada. Sempre esse valor vai ser esse aqui. Sempre esse valor, tá? Beleza? Muito obrigado. Desculpa aí o atraso, porque eu fiz essa aula, não deu certo enviar, já estou refazendo e entendo que a situação não é fácil assim. Boa sorte para vocês. Galerinha, eu gosto de vocês, estou com saudade, hein?